Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente, uma prática alimentar que está muito em alta entre artistas e atletas. E as minhas convidadas então são Mayara Piccolotto, nutricionista. Boa noite, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, obrigada. E eu também converso com Carolina Almeida, que é ex-atleta do fisiculturismo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, Mayara, eu quero iniciar a nossa entrevista de hoje comentando para quem está em casa. O que é o ideal? Comer de 3 em 3 horas ou ser adepto desse jejum intermitente? Ou nada disso? Então, boa noite a todos. Enfim, hoje em dia, essa história de comer de 3 em 3 horas já é um pouco antiga, né? Não que isso não seja o certo, né? Então, eu sempre respondo para os pacientes que me pedem. Depende, né, de muitos fatores. Do biotipo do paciente, da rotina desse paciente, se o paciente é esportista, se ele treina, se ele não treina, se a rotina dele, por exemplo, assim, ele não consegue fazer lanches, por exemplo, no meio da tarde devido ao trabalho, se o paciente é um médico, está em cirurgia, são coisas que a gente tem que adaptar sempre à rotina do paciente. Então, assim, existem pessoas que são adeptas ao jejum intermitente e se dão super bem. Né? Consegue ter um resultado bom, tanto estético, né, de emagrecimento, quanto de saúde mesmo. E como tem pacientes que não conseguem fazer justamente por não entrar dentro dessa rotina alimentar, enfim, dessa rotina de trabalho também das pessoas, né? E Mayara, como que se chega até essa sugestão ao paciente? Normalmente eles procuram você no consultório e dizem eu quero aderir a isso, como é que funciona? Existem várias pessoas, né? Sempre tem quem chegue no consultório já fazendo o jejum intermitente, né? Por ter lido na internet, por estar bem alta, né, esse tema. E aí, dependendo da situação, a gente tem que sempre fazer uma avaliação completa, né? Ver se realmente está tendo um resultado satisfatório de perda de gordura, de conservação de massa muscular, que eu acho que isso é o mais importante. A gente não pode comprometer massa muscular em nenhum momento, né? Em nenhuma dieta, né? E se não for assim, aí se acabar tendo resultados bons, a gente mantém esse jejum intermitente, desde que bem organizado, né? A gente tem que saber inserir esses jejuns intermitentes na semana, né? Não é todo dia que a gente pode fazer, até para não ter nenhum prejuízo, né, à nossa saúde. E aí a gente vai analisando, vai acompanhando esse paciente. E também existem aqueles pacientes que já entram num platô, que a gente chama, que é quando aquele paciente assim, não consegue mais emagrecer ou não está tendo um resultado físico, nem de avaliação assim muito legal, aí a gente pode entrar com um jejum intermitente para ser uma estratégia, né? É uma estratégia nutricional, né? Para fazer com que esse paciente volte a ter uma resposta de emagrecimento e, enfim, de resultados bem legais, né? Bem satisfatórios. Normalmente, assim, nós leigos, a gente quando vai conhecer alguma técnica diferente, a gente procura na internet. E na internet a gente encontra diversas explicações em torno do jejum intermitente, com relação principalmente ao período que a pessoa vai ficar sem alimentação. Comenta pra gente como que funciona isso também. O jejum intermitente, então, pelo nome, né, jejum intermitente é porque tu vai fazer refeições, né, e espaçadas de jejum. Então você não fica em jejum sempre, né? Você faz essas inserções de jejum durante a semana para intercalar com a alimentação e o jejum, né? Então existem vários protocolos de jejum intermitente, né? Tem o protocolo de 16 horas, de 18 horas, até de 72 horas, né? Ou pessoas que fazem dia sim, dia não, né? Então tem vários tipos, né? Então a gente sempre começa com uma coisa leve, né? Daqui a pouco assim, uma vez por semana, para ver como é que o teu corpo reage, né? Porque o jejum, como ele é uma estratégia, é um teste, né? Tu nunca fez, tu tem que testar para ver se vai dar certo, né? E para você começar a ter uma resposta interessante ao jejum, digamos, que é o principal para emagrecimento e resultados de melhora de saúde no geral, tu tem que ter pelo menos umas 3 semanas de um acompanhamento, né? Para ter essa noção, que é aí que o teu corpo vai começar a entender, né, metabolicamente ele vai se preparar para começar a ter uma redução de gorduras e melhoria no geral, né? Então demora um pouquinho, né? Não é de um dia para o outro que tu vai notar que tu vai estar mais magro e enfim.
Carolina, você como ex-atleta já deve ter sido refém aí nessa questão da alimentação, ter passado por inúmeras dietas até chegar ao uso do jejum intermitente. Comenta pra gente então essa tua experiência. Sim, então boa noite a todos, um prazer estar aqui. Passando para as pessoas um pouco da minha experiência com o jejum intermitente, né? Então eu fui atleta durante 2 anos do fisiculturismo, né? E quando a gente fala de atleta de alta performance, que no meu caso que eu cheguei, a gente passa por restrições alimentares muito grandes, principalmente nesse esporte, né? Onde a gente precisa estar com um percentual de gordura muito baixo. Eu, como mulher, eu subia no palco do fisiculturismo com um percentual de gordura de 8%. Isso para mulher é super baixo, né? Mas naquela época eu não fazia jejum intermitente, né? Eu fazia dietas cetogênicas, low carb, outras estratégias, né? Acompanhado pelo nutricionista da época que me acompanhava. Então eu não fazia jejum intermitente naquela época. Eu comecei a me interessar, na verdade, pelo jejum intermitente, não foi por ver uma atriz, uma blogueira, enfim. Foi por eu ter começado a leitura deste livro, que chama Dieta da Mente, né? Neste livro, o autor fala muito de como que o jejum pode ser benéfico não só para questões estéticas, mas sim para a saúde, né? Então é um livro que fala muito da questão da prevenção de doenças degenerativas do cérebro, como prevenir Alzheimer, mal de Parkinson e outras doenças degenerativas do cérebro. Então, e ele tem um capítulo que ele fala só sobre o poder do jejum, né? E que na verdade o jejum ele é uma estratégia que não é moda, que é uma coisa natural, que se a gente for olhar para o passado, como que os nossos antepassados, o homem das cavernas, sobreviveram, né? Porque a gente evoluiu do homem das cavernas. Como que o Homo sapiens sobreviveu? Porque naquela época não se tinha geladeira, não se tinha supermercado, não se tinha alimentos de acesso fácil a cada 3 horas. Então o homem das cavernas, ele caçava quando conseguia, comia quando conseguia caçar, ou quando tinha frutas, quando conseguia pegar um tubérculo, uma raiz, enfim, né? Então o homem sobreviveu dentro dessa questão. O nosso corpo ele é inteligente o suficiente para utilizar outros nutrientes, não só a glicose, não só o alimento, o carboidrato, para se transformar em energia, né? E uma dessas estratégias é a utilização dos corpos cetônicos, que quando você entra num período de jejum intermitente, você está fazendo uma estratégia correta, você acaba utilizando não só gordura e também corpos cetônicos, né? Então, e nesse processo todo, você tem uma série de benefícios no seu corpo. Você melhora a sua sensibilidade à insulina, você melhora o seu hormônio chamado de GH, que é o hormônio do crescimento. Você também tem todo um processo de reparação tecidual de células do seu cérebro e do seu corpo também. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso testar isso em mim, né? E aí eu fui ler, eu pedi algumas orientações para a Mai, como é que eu começo, né? E hoje eu estou conseguindo fazer, estou agora em jejum, eu faço de 16 a 14 horas de jejum, mas eu aproveito o período da noite, que para mim é mais fácil do que durante o dia, ainda não fiz durante o dia jejum, então eu fico 14 a 16 horas sem comer nada. Eu fiz a minha última refeição ontem às 22 horas. E até agora eu estou sem comer nada e vou ficar até o meio-dia. Então eu consigo, é fácil pra mim. Até porque de manhã muitas vezes eu não tenho fome, né? E as pessoas também, acho que a maioria das pessoas muitas vezes não tem fome. Até pra o pessoal que tá em casa entender um pouquinho desse cálculo que tu fez de quantas horas ficou sem alimentação. Importante dizer que o programa está sendo gravado de manhã, né? Isso. Então, pra explicar um pouquinho desse horário, né? Dessa tabela de horas que você ficou sem comer. Isso, exatamente. Então eu tô desde ontem à noite às 22 horas e vou ficar até o meio-dia sem comer nada. Nesse período eu posso tomar água, café e chás, mas sem açúcar nem adoçante, né? Então eu sou novata, né? Estou entrando agora, testando em mim a experiência do jejum intermitente. Faz 1 mês mais ou menos que eu venho fazendo, né? Para mim dizer para você que foi bom ou foi ruim, eu ainda não fiz uma avaliação física, né? Posso perder massa muscular, posso perder gordura, ainda não sei, né? Mas acredito, e a Mayara também acredita, que como eu já tenho um perfil de alimentação, que eu como bem, eu procuro comer alimentos saudáveis, eu evito ao máximo industrializados, a minha dieta é basicamente carboidratos saudáveis, gorduras boas e proteínas. Isso em todas as refeições do meu dia, né? Então eu acredito que eu vou ter uma resposta positiva ao jejum intermitente.
Era bastante interessante isso que a Carol falou, de buscar no livro outras informações, ou seja, além do profissional, né, estar orientando, buscar mais conhecimento, até porque é justamente isso, o jejum intermitente ele trabalha o corpo e também a mente. Exatamente. Hoje em dia, como tem muita livros e muita informação, né, na internet e tal, é sempre bom a gente ir em busca, até porque acho que é muito interessante isso, mas também procurar um profissional para dúvidas, né? Que muitas vezes assim a gente tem uma orientação assim, mas muitas vezes não cabe nessa tua rotina. Então, o meu papel, né? O nosso papel como profissional nutricionista é justamente fazer um casamento perfeito entre a rotina do paciente, né? Com essas ideias e com essas estratégias que são bem interessantes, né? E com certeza otimizar os resultados dos pacientes, não só esteticamente, mas principalmente pela saúde, né? Como a Carol falou, o jejum, enfim, tem N benefícios, né? Tanto na parte de colesterol também, que a Carol não comentou, mas enfim, melhora o perfil lipídico, né? De colesterol ruim, ele diminui, a sensibilidade à insulina. Então, pacientes muitas vezes obesos ou que têm já algum problema de triglicerídeo alto, né? Essa parte mais de exames, assim, de perfil bioquímico, o jejum melhora muito, né? Então, acho que realmente é uma estratégia viável, né? E sensata, até porque, como a Carol falou, né? Nos tempos antigos, né? Primitivos, se fazia jejum, né? Então, tinha, sem, obviamente, nenhum estudo científico, mas vários estudos hoje realmente comprovam a eficácia do jejum nessa cardioproteção, né? Nessa proteção do coração e na melhora da saúde no geral, né? E com relação aos principais alimentos, o que a gente pode consumir, então, no período que é permitido? Tem gente que vai, às vezes, ficar 14, 16 horas sem comer e vai comer um carboidrato, e isso não é o ideal. Como é que vocês recomendam, então, a questão da alimentação? Sim, como eu falo, o jejum, a gente tem que saber entrar em jejum, né? E, na verdade, o mais importante é sair do jejum intermitente, né? Por quê? Porque se tu comer um alimento errado, por exemplo, a Carol vai quebrar o jejum no meio-dia comendo um fast food, comer um hambúrguer, uma pizza, entendeu? Todo o processo de jejum, todo que ela melhorou, foi embora. Se foi, ela perdeu. Então, normalmente a gente recomenda o quê? Existem várias situações. Tem pacientes que daí precisam emagrecer, a gente vai fazer um controle alimentar, uma dieta controlada em carboidratos, aí ele vai voltar a comer o que está prescrito, né? Caso contrário, o paciente seja saudável e já tenha, enfim, um resultado interessante, já esteja bem saudável, né? A gente recomenda o quê? Sempre quebrar esse jejum com gorduras saudáveis, né? Azeite de oliva, abacates, castanhas, sempre junto de uma proteína boa também. E o que é a proteína? Ovos, carnes, né? Carnes, não só carnes muito magras, mas dá para ser uma carne com uma carne vermelha, que é um pouco mais, né, gordurosa e tal. E os carboidratos, sempre escolher carboidratos não processados. O que é um carboidrato não processado, Mai? Por exemplo, a mandioca. A mandioca é um carboidrato complexo, um amido, né, que é não processado. O processado da mandioca, por exemplo, é a tapioca, né, que é o carboidrato do carboidrato, que é igual ao açúcar, a tapioca. Então não é interessante usar, né? Então são esses comidas de verdade que a gente fala, comida que assim, tu vai lá na feira e comprou e tu mesmo vai que preparar. Ela não tá dentro de um pacotinho. Quanto menos pacote, né, melhor. Então são alimentos, né, que a gente come no dia a dia, né? E aí dependendo do horário do jejum, de meio-dia, né? Mas o meu jejum eu vou quebrar ele, né? Vou terminar ele de tarde. Muitas vezes o paciente não consegue comer uma carne às 4 da tarde, né? O que a gente pode fazer? Hoje em dia tem suplementos e, enfim, né? Que conseguem te auxiliar nisso, né? Que também a gente pode colocar no plano. Então, tem várias opções, né? Mas normalmente são esses alimentos mais recomendados. Maiara e Carolina, então eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca então o jejum intermitente. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca o jejum intermitente. E as minhas convidadas são Maiara Piccolotto, nutricionista, e Carolina Almeida, ex-atleta fisiculturista.
Então, Carolina, eu queria iniciar esse segundo bloco conversando contigo. Você é adepta do jejum intermitente há cerca de um mês, como você comentou no bloco anterior, mas como que foi essa adaptação? O que mudou na tua rotina? Então, o que mudou na minha rotina? Na verdade, eu consigo fazer o jejum à noite, eu estou fazendo, né? Então, como eu comentei, eu como a última refeição geralmente às 22 horas e eu passo a noite dormindo, então eu não sinto fome. No outro dia eu acordo, não como nada, no café da manhã, só água, chás e café sem açúcar, sem adoçante e volto ao meio-dia. Então, ao longo do meu dia, eu vou fazer mais 4 refeições. Eu vou fazer almoço, um lanche das 4 horas, um lanche às 6h30 e a última refeição, que é o meu jantar. Então, como eu faço durante a semana e somente 3 vezes por semana, minha rotina não mudou muito quanto à questão social, de sair com os amigos no final de semana, porque eu procuro não fazer no final de semana. Eu estou tentando fazer durante a semana, né? Nos dias que eu não faço academia de manhã, porque isso é uma coisa bem importante de falar, né? O jejum intermitente, quando você faz da maneira correta, ficando todo esse tempo sem se alimentar, você não vai se sentir confortável ao fazer atividades que exijam muita energia do seu corpo. Como, por exemplo, correr, andar de bicicleta a longas distâncias, praticar uma musculação forte, né? Então não vai conseguir. Então eu procuro fazer nos dias que eu não faço academia de manhã, que eu vou ficar no meu trabalho, estudando, enfim. Desta forma. É importante, né, Mayara, ter esse acompanhamento, então, da nutricionista também com um educador físico, ou seja, ver o que é possível aliar de exercício para cada pessoa. Com certeza. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, né? Tanto a parte do jejum quanto a parte de treinamento. Eu tenho pacientes que conseguem fazer treinamentos até mais intensos fazendo o jejum intermitente, não comendo nada antes do treino, né, e conseguindo fazer um treino bem, executar todo o treino prescrito pelo profissional ali, pelo treinador. Como tem pacientes ou pessoas que não conseguem, né, se sentem fracas e indispostas para esses exercícios. Então vai muito da pessoa. Quando a pessoa já faz o jejum há mais tempo, ela fica cetoadaptada, que a gente fala. Então ela consegue usar a gordura, que é o que a gente o objetivo, né, em prol, né, em como energia, prioridade, né, a prioridade de energia é a gordura para realizar esse exercício, né. Então sempre tem que ter esse controle alimentar junto com, né, com o profissional, o nutricionista e o educador físico junto, para conseguir também dar para o paciente, para a pessoa que está fazendo um resultado bom, né. Eu acho que é o ideal. Não adianta o paciente chegar lá, tentar fazer um treino de corrida e não conseguir fazer 5 minutos, né? Então acaba que também o paciente precisa ficar confortável com essa estratégia, né? Para quem está começando, então a gente pode dizer que a dificuldade é mais psicológica do que fisiológica. Com certeza, né? O nosso corpo ele tem muita energia estocada, né? Então ele sobrevive, ele age na questão de sobrevivência. Então, quando ele tiver a oportunidade de guardar energia, de guardar gordurinha, ele vai guardar, né? Mas também, como a gente tem muito armazenamento dessa gordurinha, a gente vai conseguir ter muita energia para gastar. Então, o jejum não vai passar mal, né? Mas tem que saber, como eu falei, entrar no jejum e sair do jejum, né? Não adianta a gente quebrar o jejum comendo um hambúrguer, um negócio, porque tu não vai estar dando nutriente para o teu corpo se restabelecer, né? Senão tu acaba realmente passando mal e podendo acontecer hipoglicemia e outras coisas que podem vir também. Carolina, realmente é importante até para controlar a questão da compulsão, da ansiedade. Claro, porque quando você entra numa prática como o jejum, que nem a gente estava comentando, religiões como o islamismo, o budismo, né? Eles têm um controle muito grande do seu corpo, da sua mente, e respeitam muito a sua relação com o alimento, né? E o que a gente vê muitas vezes hoje em dia, em função do corre-corre, da nossa rotina agitada, as pessoas nem param para ver o que estão comendo, o que eu tô dando pro meu corpo, né? Então isso o jejum trouxe para mim, assim, esse equilíbrio, essa serenidade, calma, respira, tá dando um picozinho de fome, segura que tá chegando o momento de eu comer. E chegar nessa primeira refeição de uma maneira controlada consigo mesma, né? E não querendo comer tudo que vem pela frente, porque aí não adiantou minhas 14, 16 horas de jejum, né?
Então o jejum para mim, ele está sim me trazendo um equilíbrio, um controle maior. Eu não sinto mais fome ou menos fome durante o dia, né? Então eu acho que para mim está sendo uma prática que está funcionando. Mayara, quem tem, digamos assim, características para a questão do transtorno alimentar, essa pessoa ela tem que ter um cuidado muito maior, né? Um acompanhamento mais presente para poder ingressar no jejum e até mesmo muitas vezes não é nem recomendado. Isso, se o paciente já tem diagnosticado o transtorno alimentar ou já teve um histórico, né, de algum problema com anorexia ou até bulimia, a gente tem que tomar um cuidado maior até para saber se esse paciente não vai voltar a desenvolver, né? Ou até maximizar esses sintomas, né, de transtorno. Então, sempre tem que ter essa avaliação bem criteriosa nesses pacientes, mais ainda, para realmente ver se o jejum vai ser uma estratégia interessante, né? Para ter um resultado mais satisfatório ou não. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque também existem riscos, né, da questão do jejum, se não é bem orientado, e pode acontecer dos pacientes se fizerem com muita frequência anemia, né, diminuição da imunidade, aí te dá chances de entrar em contato com vírus e tal, e te dá infecções, então acaba assim, não sendo tão legal, né, fazer. Mas, bem orientado, né, com um profissional fazendo um acompanhamento, tu consegue ter uma otimização metabólica, que a gente fala, né, de todo o teu corpo, não só a estética, mas principalmente de saúde, que é o principal, né, melhor. Então a gente consegue ter dar uma lapidada nesse metabolismo, né, deixar ele mais assim, esperto, ele reage melhor com o teu, porque a gente acaba meio que se intoxicando, né, de comer, enfim, alimentos mais industrializados e tal. Então o jejum realmente ele é interessante para dar uma desintoxicada, né? E também para te deixar, como a Carol falou, menos ansiosa, né? Tem pessoas que podem ficar até mais, então por isso que a gente tem que ter sempre esse cuidado para fazer testes, né? Para não ter na verdade, não acabar trazendo um problema. O tiro saindo pela culatra, literalmente, né? Tendo um resultado negativo nesse processo. Você tocou num ponto muito importante que eu queria comentar e reforçar ainda, essa questão dos riscos, né? Pacientes que têm problemas de doenças crônicas, por exemplo, eles não podem fazer esse jejum, qual que é a orientação? Depende da doença, né? Doenças crônicas como diabetes, problemas de síndrome metabólica ou de colesterol, pressão alta, né? Tendo um acompanhamento com a nutricionista e o médico, né? Que a gente tem controle de medicamentos, né? De toda essa parte que o paciente já vem fazendo, até pode ser prescrito, mas é uma prescrição, né? O paciente nunca, com essas doenças, não vai poder fazer por si só, porque realmente pode piorar a saúde em vez de melhorar, né? Pode entrar realmente em acidose metabólica, que é um processo bem, né? Muitas vezes dá hipoglicemia, pode até, dependendo do nível, pode até chegar em morte, né? Se um paciente é diabético, por exemplo. Então é bem complicado de lidar com pacientes mais com doenças, então tem que ter um acompanhamento médico e nutricional. Aí nesse caso tem que estar sempre os profissionais aliados para conseguir dar um resultado interessante para o paciente. E Carolina, os líquidos, eles estão liberados para você? Ou a questão dos suplementos também, que muitos esportistas utilizam, como que fica isso? Durante o jejum, o período que eu estou sem comer nada, eu preciso me hidratar, super importante, então água, café e chá. Aí durante o meu dia, o uso do suplemento ele pode entrar sim naquela questão de alguns momentos eu não conseguir comer uma comida sólida. Então, por exemplo, no meio da tarde eu estou na faculdade, preciso não conseguir me organizar para ter um frango, um ovo cozido e tal. Aí eu levo um whey protein, uma proteína, que é um pozinho que eu misturo na água, como umas castanhas e pronto, tá ali um lanche maravilhoso com uma proteína de altíssima qualidade e gordura boa. Então pode sim ser tomado, né, desde que encaixado dentro de toda do resto da minha alimentação, né. Então super importante ter um nutricionista fazendo esse cálculo de calorias, de proteínas, de carboidratos, de gorduras boas, né, para que sim o jejum intermitente funcione e traga somente pontos positivos.
E Mayara, a partir de quanto tempo, então, vocês conseguem observar o resultado de quem começou a aderir, então, a esse jejum intermitente? Então, depende muito do paciente, né? Tem pessoas que realmente emagrecem com mais facilidade, homens normalmente têm uma resposta mais rápida também, né? Não só com jejum intermitente. Então, normalmente a gente consegue já avaliar em torno de 15 dias, né? Um resultado já bem positivo, né? Com o jejum intermitente. Existem muitos pais que estão preocupados, estão assistindo o nosso programa e às vezes estão com aquela questão do filho que está mais gordinho, né? Entrando ali na questão da obesidade. Nesse caso, não se recomenda ou se recomenda o início do jejum para uma criança, por exemplo? Sim. Esses grupos de pessoas mais... de crianças, adolescentes, né, gestantes, é importante reiterar, né, quem está amamentando ou até idosos, né, mesmo saudáveis, não devem fazer o uso não devem fazer o jejum intermitente, né? Até porque, assim, pensando em crianças, como tu falou, estão em fase de crescimento e precisam desses nutrientes, né, realmente uma quantidade, para a gente conseguir ter esse aporte de proteínas, carboidratos no dia, não combina, né, esse crescimento saudável com o jejum, né? O jejum realmente é para pessoas adultas e saudáveis ou não, mas aí dependendo da avaliação, né, para conseguir ter um resultado de saúde e também de emagrecimento mais sustentável e mais satisfatório também. Nesses casos, então, se recomenda realmente a reeducação alimentar, que não deixa de acontecer no período de jejum também. Exato. O jejum como a gente fala, é uma estratégia, mas também ajuda as pessoas a melhorar, ter um autocontrole melhor, a encarar o alimento de uma maneira diferente, né? Que eu sempre falo, você vive para comer, né? Ou come para viver, né? Então a gente acaba tendo, pela correria, né? Nem pensa no alimento que você está comendo, né? Simplesmente vai lá, tô com fome, né? Faz a refeição e muitas vezes não tem não entende o porquê, né? Então a questão é sempre assim, de ter bom senso, eu acho, sabe? Acredito que esse bom senso, tanto na parte de jejum, de uma dieta low carb, de uma dieta cetogênica, enfim, é ter bom senso, é ter equilíbrio, né? Nunca é 8 ou 80, né? O jejum é uma estratégia, mas ele tem que entrar no meio de uma alimentação saudável, né? Que realmente te traga benefícios, né? E não simplesmente porque tá na moda e vou fazer, né? Para não prejudicar a tua saúde. Então, Carolina, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Antes de encerrar, fazendo uma avaliação geral neste um mês. Como que você se sente a partir do início, então, desse jejum? Realmente, se você fizer essa avaliação, você diz que ainda não fez, uma avaliação completa aí do teu corpo para ver o que mudou, deve continuar seguindo isso. Então, vou fazer agora, né, pretendo avaliar, agora fechando o mês, no finalzinho desse mês. Na balança, eu tive um resultado positivo, né, eu emagreci uns 2 quilos, mas nem sempre os dígitos na balança significam um resultado bom. Por quê? Porque eu posso ter perdido massa muscular, né? Então, e a ideia é que a gente preserve sempre ao máximo a massa muscular e a gente tenha um déficit de gordura, perca gordura, né? Então, eu vou avaliar e se eu puder dar uma dica para quem quer fazer o jejum intermitente, que analise a sua situação. Primeiro, você precisa estar com a sua alimentação da maneira mais saudável possível. Se você ainda não atingiu essa qualidade nutricional, que acho que todos nós devemos tentar um dia chegar, consulte primeiro um profissional de nutrição, lapide a sua alimentação, tire os alimentos industrializados urgentes da sua vida, refrigerantes, gorduras, frituras, alimentos industrializados que estão na prateleira dentro do pacotinho, né? Então, depois disso, depois que acontecer esse processo com a ajuda de um profissional de nutrição, aí sim você vai pensar em fazer uma estratégia como o jejum intermitente. Essa é a minha dica. Mayara, realmente não é o que a gente está falando no programa daqui de hoje, é uma orientação, não é um incentivo à prática. Então, cada pessoa tem que fazer sua autoavaliação e ver se realmente é necessário iniciar o jejum e procurar o profissional. Exatamente, né? Como a gente estava falando, o jejum é uma estratégia interessante, né? Mas a gente tem que ter uma avaliação assim, completa, né? Para realmente ver se isso cabe na vida do paciente, né? E com certeza ter uma alimentação saudável, né? Daqui a pouco, se o paciente vê que não está contente com o corpo, não está contente com a sua saúde, a saúde está dando sinais enfim,
que a alimentação está trazendo algum malefício, né? Procure um profissional que realmente possa te ajudar, né? Que consiga fazer com que tu fique muito mais saudável e é o que eu sempre falo para os meus pacientes, eu acho que também é uma dica, a questão de não queremos viver 150 anos, 200 anos, né? Mas é viver 80, 90 anos com qualidade de vida. Eu acho que é o principal, né? Você saber ter independência e ter saúde e vitalidade para tu fazer, enfim, as atividades do teu dia a dia sempre com saúde e disposição. Acho que isso é o principal. Nayara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? De orientar, então, a quem está nos assistindo a respeito desse jejum intermitente, que é um assunto tão comentado. Obrigada a vocês pelo convite, estou à disposição para qualquer dúvida. Carolina, também muito obrigada pela sua participação e falar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.